porque hoje, geralmente, os governos, eles investem na doença. E os países mais desenvolvidos, Sim, eles procuram investir na promoção da saúde, ou seja, na prevenção. sim, Sai mais barato para o SUS, que temos um orçamento bilionário, sim. O nosso aqui. você investir na promoção da saúde, na prevenção da saúde, do que você investir na doença, né? Porque geralmente os que lotam, as pessoas que lotam os pronto-socorro, as UPAs, as pessoas que estão com dor de barriga, que estão com catarro, que estão com dor de cabeça, isso na atenção básica Sim. deveria, que a porta de entrada deveria ser resolvido. Então, nós temos que, assim, eu volto a dizer, nós temos que investir na promoção da saúde e não da doença, né? Aí seria muito mais barato para o país nesse sentido, né? Então, assim, hoje é muito importante ter hospitais e tal, mas às vezes eu sempre falo que é muito, Tem que esperar alguém adoecer, né? é rápido você, em 2 anos você constrói um hospital. Sim, Agora, tem que ter o material humano, tem que ter Uhum. os insumos, tem que ter uma gestão eficiente, tá? Os hospitais têm que conversarem um com o outro. Por exemplo, hoje nós temos o Instituto de Gestão Estratégica, que é o IGES, que controla o hospital de base, Ceilândia. o hospital de base, o Hospital Regional de Santa Maria e todas as UPAs do DF, mais o Hospital do Sol, Sim, né? É, Hoje, por exemplo, se o hospital de base, o hospital de Santa Maria, quiser, por exemplo, transferir um paciente para o Agarram, o sistema não se conversa. Entendi. Olha como é que nós estamos atrasados. Mas, assim, eu quero mais importante do que isso é os governos, a nível Brasil, a nível local, verdadeiramente investir na atenção básica, na porta de entrada. Porque aí você resolve em torno de 80% dos problemas da alta complexidade, que é um hospital de base, que é um Agarram, que é um HRC, que é um HRT. Porque aí sobra dinheiro para você fazer outras coisas, né, na saúde pública. Então, assim, ainda precisamos muito avançar nessa área da prevenção da saúde. mas você concorda que um dos grandes problemas e um dos grandes desafios que nós temos na saúde pública, não só no DF, mas no resto do país, que é a corrupção? Isso, eu diria que é outro, que é uma das maiores doenças a serem tratadas para resolver os problemas, para que a gente chegue até a casa do cidadão e dê a ele a oportunidade dele ir num postinho de saúde mais próximo da sua casa e receba um medicamento ou tenha uma atenção básica ali. Porque olha só, como é que nós, num quadradinho como é o Distrito Federal, nós não conseguimos tornar os prontuários dos pacientes de forma eletrônica? Como é que eu não posso ter uma chamada por uma mensagem de WhatsApp para mim fazer um exame de rotina, né, dentro de um aspecto de saúde preventiva? O que a gente vê é o seguinte, é que, como você usou muito bem aquela questão de retroalimentar, eu diria que a saúde pública está sendo negligenciada e retroalimentada por uma doença que ou a gente combate ela na sua origem, ou nós vamos ter mais problemas, que é a corrupção. Saraiva, Uhum. eu peguei aqui, de atenção primária, né? A gente vê que, por exemplo, o nosso custo SUS, em torno de 240 bilhões, se nós pegarmos a nossa população brasileira, que é em torno de 215 milhões de habitantes, e der um plano de saúde para cada um, ainda vai sair mais barato do que o custo SUS. E se a gente for também tirar a questão da corrupção
no Sistema Único de Saúde, aí que vai sobrar ainda mais recurso para nós investirmos na saúde pública. Eu estou falando essa comparação porque se nós pegarmos, por exemplo, a Europa, eu conheço um pouquinho O da sistema de atenção saúde, né? do sistema de saúde, principalmente a atenção básica, a atenção primária lá na Europa, em algumas cidades, como por exemplo Amsterdã, né, que a gente vai lá frequentemente. Lá existe, por exemplo, um médico da saúde regionalizado por bairro. Então, se você está com problema de dor de cabeça, problema que a atenção primária possa resolver, você vai diretamente. O próprio médico, você faz a sua solicitação através do WhatsApp. É bem desburocrático. Você não precisa ficar 7, 5 horas numa fila para marcar uma consulta, para ser atendido. É isso que deixa os nossos pronto-socorros superlotados. É isso que faz com que não haja, por exemplo, leito para todos aqueles pacientes que procuram os nossos pronto-socorro. Então, eu sempre falo que é preferível os governantes, tá, tanto a nível federal como a nível distrital, investirem na promoção da saúde, na prevenção, porque você evita, você resolvendo o problema na atenção primária, os pronto-socorro, atenção secundária, que são os hospitais de média e grande complexidade, vão ficar para aqueles casos mais complexos para ser resolvidos. Então, isso aí nós temos que investir na promoção da saúde e não na doença. Olha só, eu tenho uma visão que é o seguinte: a saúde, enquanto meio, né, que a gente tem para buscar a promoção, né, da saúde das outras pessoas, ela sofre de um câncer que precisa ser retirado e extirpado, que é a corrupção. Acho que no Brasil a gente tem recursos para fazer a saúde pública funcionar. O problema dela é a falta de gestão. Mas aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos um exemplo clássico dessa questão da corrupção. Nós temos um órgão aqui que se chama IGES, Instituto de Gestão Estratégica, né, da Saúde. Meu, o que tem de estratégico nisso? Nada. Porque nem um prontuário. O paciente aqui tem um prontuário que permita que ele, ao ir a um posto de saúde, ele possa verificar por que aquele exame solicitado por um médico da própria rede seja feito, seja descoberto por que não está acontecendo. E aí aquele postinho de saúde te manda para um outro lugar na mesma cidade e diz: olha, você tem que procurar o posto tal, porque lá é a coordenação da Regional Oeste. O que nós temos no Distrito Federal é um modelo de corrupção que está instalado dentro da saúde. E alguém pode me perguntar assim, mas onde é que está essa coisa? Está em quê? Infraestrutura de lavanderias, infraestrutura de comidas, infraestruturas de compra de medicamento, infraestrutura das mais diversas, até a ambulância. E você não tem o atendimento devido exatamente por causa disso, cara. Esse é o problema. Ou a gente tira a corrupção de dentro da saúde pública, ou o povo vai continuar morrendo nas filas dos hospitais. Agora nós temos também outro aspecto aqui, Rui Marcos e Saraiva, aqui no nosso quadradinho, no Distrito Federal, que é a questão do entorno. Por mais que alguns hospitais, como por exemplo o Hospital de Águas Lindas de Goiás, que realmente está funcionando até bem, mas tem outras cidades que fazem parte da rede e do entorno de Brasília que dependem quase que 100%
do nosso serviço de saúde pública do DF. Isso faz com que os nossos hospitais fiquem superlotados. Eu dou um exemplo. Hoje sai mais barato para um prefeito dessas cidades do entorno e até de algumas regiões mais distantes, até de Minas, da Bahia, e de outros lugares, de Tocantins, comprarem uma ambulância, um ônibus para despejar pacientes em frente do agarrando e em frente do hospital de base, do que você investir na sua cidade. Isso também tem que ser dito, né? Tem que ser dito, porque o Sistema Único de Saúde, ele é universal, né? Vai também para aquelas prefeituras, mas eles preferem investir na compra de ambulância para trazer o paciente para cá, na compra de ônibus para trazer o paciente para cá e despejar, como a gente tem visto, de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, na frente do Agarran e do Hospital do Base, do que investir lá na sua cidade. Mas olha, tem uma coisa que a gente precisa refletir. Eu concordo em parte com o que você falou. Mas a gente precisa refletir que nós vivemos na capital da República, é uma das capitais, eu diria que do ponto de vista do tamanho da população, onde se tem mais plano de saúde. As pessoas dependem menos da saúde pública. E quem depende menos da saúde pública são as pessoas que vivem na periferia do nosso DF. Mas eu vejo, cara, que, olha só, enquanto o pobre, as pessoas das periferias, e aqui a gente recebe milhões, e bilhões de dinheiro carimbado destinado à saúde pública. Você está falando do Fundo Constitucional. O do Fundo Constitucional. E aí você fica perguntando assim, o cara que faz a gestão da saúde pública, o cara que faz a gestão da educação, o cara que faz a gestão de todas essas questões, é quem? É o governador. Mas aonde que o governador vai se tratar quando está doente? É num hospital público? Então, esse cara, de alguma forma, a gente tem que se preocupar com ele. Nós estamos colocando o quê? A raposa para cuidar do galinheiro? Então, é isso que nós temos que inverter. Eu sou daqueles que defendo que todo cara que vai para a política, vai disputar uma eleição, que o primeiro compromisso que ele deveria ter é de que a sua família, os seus entes mais próximos, fossem atendidos tanto na saúde, na educação e na segurança, exatamente pelo Estado. Não ter uma infraestrutura para lhe proteger, um hospital de primeiro mundo para lhe atender, uma escola melhor, porque eu acho que assim, cara, nós precisamos inverter essas coisas, nós precisamos fazer com que o Brasil tenha vergonha. E o povo brasileiro precisa despertar para isso. Mind Hunter Podcast.